Esperando o pessoal entrar. Olá, 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 deixa eu boa enviar aqui para o noite. pessoal. Me digam se vocês estão me ouvindo bem, porque eu estou com fone hoje, eu não sei se está funcionando bem. Deixa eu ajeitar aqui. Eu tô ouvindo direitinho. Então é só para ouvir que ele está meio ruim mesmo. Deixa eu encaminhar aqui para o pessoal, para avisar que estamos online. Quem tiver aí online vai encaminhando também. Vocês estão ouvindo algum retorno? Porque eu estou ouvindo um retorno aqui no. Mas pode ser no meu fone só. Digam aí, gente, se tá tudo bem para vocês. Que eu tô ouvindo retorno no meu próprio fone. Tá havendo um pequeno retorno, mas é bem leve. Vai entender, né? Quem tá ouvindo aí, fala se tá muito ruim ou se é só aqui. Eu tô ouvindo um retorninho baixo no fundo. Enquanto isso, vão enviando a live para outras pessoas. E só deem esse retorno aí nos comentários sobre o som, gente, por favor. Deixa eu ver se eu consigo apoiar aqui em algum canto, pra eu não ter que ficar segurando. Tá ok o som aí, sem retorno para vocês? Beleza. Vou ter que ficar segurando, não tem jeito não, senão vou estragar o filme. Boa noite, então. Vão encaminhando a live para outras pessoas. Deixa eu mandar para mais algumas aqui. Manda também a Isabelle, vamos avisar o pessoal que a gente começou. Mandei aqui para todo mundo. Eu Tô pensei. mandando aqui para as minhas amigas. É o meu que tá abaixo, meu fone tá muito ruim, preciso comprar outro. Mas eu me viro aqui, qualquer coisa eu tiro o fone. Servidor. Fala aí, deixa eu ver se eu tô te ouvindo bem. Oi. Eu vou tirar meu fone, tá muito. Preciso ver se eu compro um essa semana. Deve ter até melhorado aí agora. Eu acredito que sempre que as duas pessoas ficam com os fones, dá interferência, mas quando a segunda pessoa, no caso eu, ela tá de fone e a outra sem, a comunicação ela fica mais fluida. Mas meu fone tá ruim mesmo, assim, já deu problema outro dia no atendimento. Esse fone com esse fiozinho fino aqui, é questão de tempo para ele parar de funcionar. Então, pronto, vai detalhes técnicos à parte, vou fazer sem fone mesmo. Todo mundo que está entrando aí, boa noite. Para quem não me conhece, vou me apresentar rapidinho. A maioria aqui me conhece, mas tem pessoas que acham que vieram por você. Eu ainda estou ouvindo um retorninho no fundo, mas vamos que vamos, acho que não está muito ruim, não. Então, eu trabalho com terapias, eu falo que eu sou canalizadora de curas, né? Não trabalho com nenhum método muito conhecido. Eu fiz uma formação de cura energética na Austrália, eu estava estudando o aconselhamento lá também, já fiz várias formações de programação neurolinguística, agora estou fazendo Shambhala, eu misturo um monte de coisa aí, mas é isso, eu trabalho com terapias, com expansão de consciência, com promoção de bem-estar, com emoções, com autoestima, com tudo isso, e com curas. Se apresenta aí, Isabelle. Então, olá pessoal, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Maisa pelo convite, né?
para a gente conversar sobre um tema tão relevante, né? Que parece ser algo que não é tão importante assim, mas na verdade a gente sabe que é uma temática extremamente relevante, né? Principalmente nesse momento, né? Que a gente está passando de tanta instabilidade. Então, gente, eu me chamo Isabelle Barros, eu sou terapeuta, eu sou psicoterapeuta, sou formada em psicologia, né? Tenho abordagem em gestalterapia e recentemente eu tive o prazer, tive a bênção de participar de uma formação em terapias multidimensionais. Então isso foi assim algo que tocou muito o meu ser, a minha alma, e para que eu possa desempenhar o meu propósito, a minha missão com mais fluidez, né? Então é isso, gratidão por estar aqui, né? Fantástico estarem juntando finalmente, né? Acho que a gente está nessa era de começar a juntar as coisas, né? Juntar o lado científico, que é mais o lado da psicologia, com o lado que ainda é holístico, porque ainda é novo e não tem estudo científico, digamos assim, né? Juntar essas duas coisas, a parte com esse lado voltado às vezes mais para a energia e o outro lado voltado mais para o estudo da mente e do cérebro, juntar essas duas coisas, eu acho que é muito fantástico que mais gente faça isso, né? Eu acho que a gente só tem a ganhar. Exatamente, né? Então é algo até que eu estava conversando recentemente com uma outra psicóloga que ela tem essa mesma visão que eu, né? Que é algo que é inegável. A psicologia como estudo da alma, negar esse estudo da espiritualidade da alma, né? É algo assim que foge, né, ao nosso entendimento. Então, eu senti fortemente esse chamado para me desenvolver, né, para essa área da espiritualidade, porque é algo que sempre eu estive, né? Sempre estive, nunca discerni muito bem essa coisa. Claro, a psicologia como uma ciência empírica, né, a espiritualidade, elas são distintas, né? Mas eu sempre uso a minha espiritualidade para que eu possa desenvolver e desempenhar o meu trabalho. Então, é algo que, para mim, ao meu ver, é inseparável, né? E inegável. Mas cada terapeuta ele possui a sua abordagem, né? Eu me considero muito sortuda e abençoada por ter essa visão, né? Que eu possuo hoje. Então, vamos lá conversar sobre autoestima, Vamos. né? Sobre é bom que a gente junta um pouquinho justamente dos dois lados, né? O lado psicológico e mental e um pouquinho da visão do espírito, também da energia, para falar desse tema que é tão profundo, tão complexo, tão extenso. Começa aí. Então, gente, eu vou primeiro abordar esse tema, vou trazer um pouco assim dessa parte mais cognitiva, né? Para que a gente possa compreender o que acontece com o ser humano, né? O que acontece nessa alma humana, nesse pensamento, nós acabamos desenvolvendo essa dificuldade, né? Com a autoestima. E quando a gente fala sobre autoestima, né, a gente precisa pensar que a autoestima ela vai muito, muito além daquele eu me acho bonita ou eu me acho feia, né? A gente tende a reduzir a esse conceito. Mas quando a gente entra nessa questão da autoestima, a gente percebe que é algo muito mais amplo, né? Então, eu trouxe aqui para vocês até como uma dica também, né, como uma chave, alguns psicólogos, eles conceituam como tripé da autoestima, né? Então, eu trouxe como uma dica bônus para vocês, né, para que a gente possa virar essas chaves aí e entender como é que a gente pode melhor desenvolver e construir a nossa autoestima. Então, gente, existe, assim, um ingrediente assim específico, né, para que a gente possa construir essa autoestima, que se chama inteligência emocional, né? Porque dificilmente, se a gente não tiver uma boa inteligência emocional, a gente não vai conseguir desenvolver relacionamentos sadios, né?
e, consequentemente, a gente não vai ter uma boa visão nem de si e nem do outro. Então, a inteligência emocional, ela engloba uma série de competências, né, tanto pessoais quanto sociais, para que a gente possa se relacionar com o mundo e com o outro de uma forma mais congruente, né, com o nosso ser e com o outro, né? Então, quando a gente entende que a autoestima ela está intimamente relacionada com essa inteligência emocional, a gente consegue facilitar, né, o processo, a gente consegue virar essas chaves, né? Então, tem um estudioso da autoestima, né, que ele se chama Nathaniel Brand, né? E Nathaniel Brand, ele tem uma frase que ela diz basicamente o seguinte, né? Que uma característica particular de uma pessoa que possui uma boa inteligência emocional é que ela se relaciona bem consigo mesmo e com o meio, né? E com o mundo. Então, bem aí a gente já compreende a inteligência emocional como um fator primordial para que a gente possua uma boa autoestima, né? Existem algumas características assim básicas, particulares de pessoas que possuem alguma dificuldade, né? Com a autoestima, que é uma pessoa que ela possui medo, que ela possui timidez em excesso, uma pessoa que ela possui medo de ser rejeitada. Naturalmente, essas pessoas elas têm uma forte tendência a competir demais, porque elas estão sempre precisando de uma validação de algo externo, né? Então, essa falta de confiança em si mesmo, essa falta de capacidade da pessoa reconhecer que ela é capaz, então é uma característica muito particular, né? O indivíduo ele tende a ter uma dificuldade de reconhecer tanto as suas pequenas como as suas grandes vitórias, né? Isso tudo engloba, né, essa dificuldade em relação à autoestima, né? Achei interessante Então, você falar a competitividade, que eu acho que nem todo mundo pode se relacionar de cara assim, com a competitividade, porque ela pode vir mascarada como um hábito de comparação. Né? A exatamente. competitividade vem muitas Exatamente. vezes na autoestima como comparação, não necessariamente com se ver querendo ganhar, que é a associação mais básica que a gente faz com competição, né? Mas é ganhar de certa forma de maneira oculta, que a gente fica se comparando o tempo inteiro e ou se colocando para cima ou se colocando para baixo em relação aos outros, né? E isso se torna uma competição, digamos assim. Exatamente porque está relacionado a essa coisa da validação, né? Do reconhecimento do outro. A pessoa ela sente essa necessidade de ter essa validação, esse reconhecimento. E quando ela não possui isso, ela tem essa tendência de competir, que é para que ela busque essa validação, né? Então, eu trouxe um ponto assim também bem importante que eu considero bastante relevante, que outros psicólogos e possuem muitos estudos, acredito que você mesma tem essa aptidão para poder falar sobre isso, que é sobre a questão da nossa criança interior, né? Quase Enquanto todos os nós meus somos atendimentos são de criança interior, com certeza. exatamente, enquanto nossa criança interior ela está ferida, né? Se você for uma pessoa que você não recebeu muito reforço, né, dos seus cuidadores, dos seus pais, se você for uma pessoa que não desenvolveu um vínculo tão adequado com esses pais, com esses cuidadores, né? Isso são marcas muito profundas, né, que a gente vai sofrendo. Então, para que a gente possa construir essa autoestima, a gente volta lá para a nossa infância, para as nossas primeiras experiências, porque essas primeiras experiências com o outro e com o mundo, elas foram primordiais para que a gente moldasse a nossa autoestima. Então, esse é um quesito assim, extremamente relevante para a gente poder olhar para esses pontos, né, que de alguma forma nos tocam, né? Com certeza.
assim, eu entendo que esse assunto, ele é um assunto, assim, bastante delicado para muitos de nós, né? Eu posso dizer por mim mesma, assim, porque eu sou uma dessas pessoas que eu precisei trabalhar, eu precisei olhar para esse passado e perdoar tudo isso, né? Quem não, E né? Se a pessoa não aceitar. fez isso é porque só não achou ainda que precisa fazer isso, porque todo mundo Exatamente, precisa né? fazer isso. Ela precisa de autoconhecimento, né? E a maioria das pessoas não acha que você é uma pessoa incapaz, que você é uma pessoa normal, que você é uma pessoa diferente. Não, todas as pessoas elas possuem algum nível, algum relato, alguma identificação com esse conteúdo que eu estou trazendo aqui, né? Então, é muito importante que a gente respeite, que a gente acolha com amorosidade todo esse passado, que a gente aceite, que a gente honre, para que a gente possa realmente fazer as pazes com essa nossa criança interior, porque a energia da criança interior, a criança, ela existe, né? Ela não está preocupada com algo externo, ela não está preocupada com o passado, ela não está preocupada com o presente, ela não está preocupada com o futuro, ela só está preocupada em vivenciar, né? Em experienciar. Ela é movida por um instinto curioso, então a gente entra na questão da nossa potencialidade, das nossas habilidades, dos nossos dons. Então, quando a gente cura essa criança, quando a gente se entrega para essa parte ferida e a gente observa, a gente consegue abraçar, acolher tudo isso. Então, E reacessar a nossa criança livre, né? Que é essa que traz a leveza, a brincadeira, a diversão, que é uma conexão completa também do corpo e do espírito. A criança não tem essa separação, ela está totalmente corpo e espírito conectados, nem sabe que existe divisão. A divisão vai ocorrendo por conta dessas experiências da criança ferida que vão criando essas separações. Eu estou com um livro aqui que eu comecei a ler já tem um tempo, eu estou retomando ele agora, é bem legal, chama Uma Vida Inteligente, um guia prático de relacionamentos, intimidade e autoestima, é de um psiquiatra. E é interessante que ele fala que todas as nossas necessidades resumem basicamente, como humanos, né, se resumem basicamente ao pertencer ou ao território. Eu achei bem legal isso aqui, que é bem condizente com o que eu penso, assim. O pertencer e o território é por conta da caça e da reprodução. Tudo voltado à sobrevivência física da espécie. Então, isso está na nossa genética, está no nosso DNA, né? Basicamente, hoje a gente está falando de necessidades emocionais, porque a gente está em outra era, né? Essa básica de sobrevivência física já passou, mas isso vem com a gente, né? Porque quantos milênios ficou aí esse programa, então tá no nosso DNA ancestral, digamos assim. Só que hoje mudou um pouquinho o foco para questões sociais e emocionais, ao invés de questões de sobrevivência física. Mas a gente ainda carrega essa coisa de tipo, se eu tô entendendo que eu não tô pertencendo, o meu medo, no final das contas, é de morrer. Porque se eu não pertenço ao grupo, eu corro risco de ficar excluído, e se eu fico excluído, isso ameaça a minha sobrevivência. E a mesma coisa o território, né? Se eu perco espaço e eu não consigo caçar para sobreviver, aí de novo, vai pro medo de morrer. E se eu não consigo reproduzir, eu não consigo que minha espécie sobreviva e também vai pro medo de morrer. Então, tipo, basicamente tudo vai para esse medo de morrer, mas assim, muito profundamente, né? Hoje não é tão mais fácil identificar isso, mas no final das contas é como se a gente sentisse que fosse morrer às vezes, né? Assim, achar que foi rejeitado, ou que não pode não pertencer a um grupo, e isso hoje se traduz para questões de aparência muito fortemente na sociedade, né? Porque se eu não tenho uma aparência que é aceita, logo eu vou ser excluído, logo eu corro o risco de não conseguir reproduzir, logo eu corro o risco de não conseguir fazer com que a minha espécie sobreviva. Tudo acaba se relacionando muito, é muito fácil ver que se relaciona a isso mesmo, né? Que faz muito sentido por conta desse programa genético, né, que a gente tem ainda. Então, essa tua fala, ela me tocou assim num ponto bem específico e que eu considero bastante relevante também, que é a memória que a gente traz de todos os nossos ancestrais, né? Então, eles tiveram todos esses traumas, esses bloqueios, que a gente carrega tudo isso no nosso DNA, né? Então, por isso que é tão importante a gente desenvolver esse amor próprio e a gente se acolher e não depender de que algo externo venha nos salvar, né?
a gente entende é, é, que essas questões, né, elas interferem bastante na nossa autoestima, né? Muita coisa. Porém, oi? Muita coisa, que dirá a constelação familiar sobre isso. Exatamente, né? A gente entende que tudo isso influencia bastante na nossa autoestima. Porém, o que acontece, né? A nível comportamental? Muitas vezes a gente fica refém de tudo isso, né? A gente entra numa maré de culpabilização e de vitimismo e a gente, nós enquanto adultos, devemos entender que tudo bem, a gente não pode ir lá no nosso passado e modificar a nossa história, mas a gente tem e possui, a gente detém certo controle sobre nossas vidas, né? Então, a nossa autoestima, o nosso amor próprio, o nosso autocuidado, ele depende unicamente de nós, né? E não de algo que venha de fora. Então, quando a gente compreende isso, já é uma grande virada de chave. Claro que existem alguns casos mais específicos, especialmente quando é seguido de transtorno mental, precisa de um acompanhamento, de uma equipe, a pessoa precisa ser assistida, sim, mas se você não possui problemas relacionados a isso, você pode facilmente construir, né? Modificar a tua realidade. Sim, super possível. Eu achei interessante que você falou que não dá para a gente voltar e mudar o que aconteceu no passado, né? Mas o principal quando a gente trabalha com cura e com todas essas coisas, PNL e tudo mais, é a gente. Porque o que aconteceu de verdade é um contexto muito gigante. E todo mundo guarda o seu registro sobre o que aconteceu. Ninguém guarda os fatos totalmente assim. A pessoa guarda a percepção que ela teve do que aconteceu, os sentimentos que ela acessou naquele momento. Então, é um registro, que é a nossa memória. Então, quando a gente fala de cura, a gente, de certa forma, está mudando o passado, porque a gente está mexendo no registro que a gente tem do passado. E isso é o que importa no processo de cura, porque quando acontece uma situação qualquer, que seja um trauma, ou qualquer situação de infância que criou um registro negativo, a gente considera negativo depois, né? Porque naquele momento aquele registro teve um propósito positivo, de proteger o ego, de proteger ali alguma questão, e aí ele se torna limitante ao longo da vida, porque ele deixa de funcionar com aquele intuito e passa a te limitar, né, na fase adulta. E aí é esse papel de amadurecimento com a necessidade da autorresponsabilidade, como você bem colocou, né, sobre a nossa vida, para a gente reconstruir a nossa autoestima. É possível. É importante a gente saber que é um processo em etapas, para não depositar toda a sua expectativa num processo terapêutico de alguns meses, ou o que quer que seja, uma sessão disso ou daquilo que vai resolver. Não, eu estou há 4 anos reconstruindo a minha autoestima, mexendo no meu amor próprio, sempre melhorando isso, Exatamente. sempre revendo registros cada vez mais profundos lá da infância, que estão bloqueando alguma coisa, fazendo constelação familiar, enfim, coaching. A gente vai pegando várias ferramentas e tudo vai ajudando a gente nessa reconstrução, né? Não é um processo que ocorre assim como um milagre, mas a cada vez mais Exatamente, né? fácil, né? Juntando todas essas abordagens, que nem você já juntando a visão das terapias multidimensionais com a psicologia. Acho que quanto mais coisas a gente agrega, uma visão mais completa a gente consegue ter para ajudar uma pessoa, né? E saber das outras terapias também, porque eu vi recomendando, alguém faz um trabalho comigo, eu falo, pô, você já fez uma constelação? Eu não faço, mas eu conheço gente que trabalha com isso. Vale muito a pena você mexer nisso aqui que você está me trazendo com constelação e indicar a pessoa também para um outro método, né, que complementa aquilo, e aos poucos a gente vai reconstruindo, né, essa autoestima, implementando hábitos de amor próprio e autocuidado para ajudar nesse processo. Exatamente, né? É importante, é extremamente fundamental que a gente compreenda que esse processo ele é contínuo, né? Isso nos remete também àquela noção básica de humanidade compartilhada, porque a gente está nessa era da internet, das redes sociais, do Instagram, que a gente acaba entrando naquele mérito de achar que a vida do outro é perfeita e somente a nossa não é perfeita, né?
E quando a gente compreende que todos nós estamos numa experiência humana e que ninguém é perfeito e que todas as pessoas possuem as suas dificuldades, né, a gente consegue se empoderar, né, da nossa autoestima, do nosso amor próprio e do nosso alto valor, né? Então, vou entrar aqui agora nessa questão, nessa tríade, né? Eu vou Só falar um fazer uma pouquinho pra... observação sobre a rede social, que eu acho legal, aproveitar que você falou, né? No início de qualquer processo de reconstrução de autoestima e amor próprio, um dos hábitos, uma das ações que eu sempre sugiro o pessoal implementar é fazer uma faxina das redes sociais. Para ajudar nesse processo de reconstrução. Se você segue contas fitness, porque você tinha esperança de que aquilo fosse te motivar a exercitar mais ou movimentar mais o seu corpo, mas no final das contas você abre aquilo ali, você olha para o corpo da pessoa, você compara com o seu e aquilo faz você se sentir mal, para de seguir. Até que a gente consiga elevar um pouco a autoconfiança, né? Trabalhar um pouquinho os nossos próprios hábitos de autocuidado, qualquer conta que você seguiu até com o intuito de te ajudar de alguma forma, mas que está fazendo o contrário, para de seguir. Eu fiz isso nas minhas redes sociais, facilita muito, assim, e isso é só um exemplo, tá? Pode ser com questões profissionais, às vezes você fala, pô, eu quero ser, sei lá, uma terapeuta famosa, uma palestrante, fazer palestras para várias pessoas, não sei o que, mas você começou agora, começou esse ano. E toda vez que você entra na conta daquela pessoa que é a tua referência, não sei o que lá, ao invés de você se inspirar com aquilo, você se coloca para baixo porque você ainda não está lá. Então, até que a gente consiga mudar esses hábitos, né, esses pensamentos, esses condicionamentos negativos da nossa mente, é legal a gente parar de seguir essas coisas, dar um tempo mesmo, né? Até que a gente consiga se fortalecer para dar conta de olhar para essas coisas com um olhar de inspiração e não de auto-rejeição, auto-rebaixamento. De auto-julgamento, autocondenação, né? Eu achei muito válido isso, essa questão. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Achei muito válido essa questão que você trouxe, extremamente válido mesmo, né? Então vamos agora conversar um pouquinho sobre esse tripé da autoestima que eu relatei, que trouxe aqui para vocês como uma dica válida, né? A gente precisa compreender que a nossa autoestima, ela engloba, né, um conjunto, né, de pensamento, sentimento e atitudes ou comportamentos que a gente tem em relação a si mesmo, né, diariamente. Isso tudo ele vai englobar, né, essa autoestima. Então, a gente precisa compreender que o nosso autoconceito, a maneira como nós nos percebemos, ela é extremamente, ela vai influenciar diretamente, né, em todo esse circuito, né, de como nós nos sentimos e de como nós nos comportamos. Então, a gente precisa refletir, né, como é que a gente se vê, como é que a gente se enxerga, né? O que é que a gente pensa quando a gente para e se olha no espelho, como é que a gente se observa, né? Aquilo que eu penso também sobre o outro e sobre o futuro, ele também está relacionado a essa parte cognitiva, que é essa parte do nosso pensamento, né? Então é muito importante a gente parar e observar o que é que a gente está pensando, o que é que a gente está nutrindo, né? Sim, quem está com a autoestima baixa, está com a autoestima baixa, repare, ninguém é refém disso, porque isso pode mudar, né? Quem está com a autoestima baixa é um dos sintomas, digamos assim, né? E aí eu falo por experiência própria, inclusive, não só como terapeuta, ficar alimentando pensamentos negativos a respeito de si, né? Exatamente, é muito importante você estar aqui agora, né, presente, observando, ser um observador da sua realidade, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar, porque uma vez que você faz isso, você consegue virar todas as outras chaves, né? E outra parte muito importante é o nosso emocional, né? O nosso sentimento. Como você se sente em relação a si mesmo, né? Você é uma pessoa que você se odeia? Ou você é uma pessoa que você se ama, que você gosta tanto de você? Você é uma pessoa que você se considera chata? Ou você é uma pessoa que você se acha tão legal que você vai estar sempre pleno e realizado consigo mesmo, né? E algumas pessoas, elas têm essas crenças relacionadas que
achar que o outro, que ela não é interessante, que aquilo que ela tem para falar nunca vai ser importante, nunca vai ser relevante. Ou teve Então, isso está alguma muito. área também, né? Às vezes tem uma área que a pessoa recebeu uma rejeição muito forte, às vezes acontece isso e a gente compensa em excesso com alguma outra área. Então, digamos assim, teve algum trauma em relação à aparência. O que quer que seja, às vezes ouviu alguma coisa, às vezes até de brincadeira, sabe? Essas brincadeiras de irmão, que às vezes para ficar implicando, ficar falando coisa e acaba ficando aquilo, sabe? A pessoa acha que trauma tem que ser uma coisa muito severa, às vezes é só isso, assim. Às vezes só de alguém na implicância ali você já guarda alguma coisa na cabeça e Às leva aí vezes. pro resto da vida, né? Então, desconstruir um pouquinho essas coisas. Exatamente, às vezes nos pequenos detalhes da nossa vida cotidiana, né? Às vezes até uma publicação que a gente vê, a gente acha que aquilo que a gente falou não foi tão relevante. Opa, observa bem esse gatilho e vamos ressignificar isso, né? Isso está muito relacionado com o seu sentimento de autovalorização, né, por si mesmo. Então, a nossa autoestima, ela está relacionada a esses dois fatores, a esses dois Sim. componentes, né? E tem as crenças coletivas que também afetam esse processo, que eu acho interessante mencionar, né? A gente tem uma crença coletiva muito forte que eu observo aqui na nossa cultura de tender a enxergar essa autoconfiança como arrogância. E aí a pessoa não se permite acessar a sua autoconfiança com receio de que vai ser julgada arrogante, de falar, eu me amo sim, eu sou ótima sim, eu sou boa mesmo no que eu faço. Tem gente que já olha para isso, ai, metida, sabe? Tipo, não, não é. Isso. Isso é se De valorizar. relacionar isso com o ego, né? De achar que é Sim, ego, que a exatamente. pessoa ela tá querendo ser superior. Isso também é uma crença, né? Limitante a nível coletivo, né? Uma coisa muito comum da gente lidar na nossa realidade. Então, quando a gente compreende que isso são só crenças limitantes, né? A gente consegue até se desprender desses julgamentos externos, porque a gente passa a se conectar com energias positivas, com coisas, energias que somam com o nosso propósito, né? Com o nosso objetivo. Se a gente está atraindo ou está preocupado ainda com o julgamento dos outros, é porque a gente ainda está se julgando, né? E a cura é sempre essa. O que vem do lado de fora está só refletindo coisas que a gente carrega dentro e precisa olhar. Sempre é assim. Então, né, essa parte do sentimento, ela é justamente esse amor próprio, né, que a gente tanto fala, né, mas que às vezes a gente não faz. Então é muito importante a gente estar atento, né, a essa autovalorização, né, e esse autoconceito. Aí tem um terceiro fator, né, que é o comportamental, que ele é como se fosse assim, o que vai ali completar, né, todo esse conjunto, né? Se você é uma pessoa que você tem atitudes bacanas em relação a si mesmo, provavelmente você vai nutrir uma boa autoestima, né? A forma como você encara a vida, a forma como você encara os desafios, ela vai ser diferente. Não vai ser exatamente qualquer coisa que vai ter o poder de ir lá e te desestruturar, né? Ou dizer que tu não é bom o suficiente, ou qualquer situação relacionada nesse contexto, né? Na verdade, a chave no começo, né, para reconstruir a autoestima é justamente a construção desses hábitos de autocuidado, né? Porque até chegar no se sentir bem consigo, é todo um chão, né? A gente não vai começar primeiro se sentindo bem para depois se cuidar, é primeiro se cuidando para depois se sentir bem. Então, comece implementando os hábitos de autocuidado para aos poucos a gente vendo que está dedicando nosso tempo a gente, né? Se priorizando. Eu sempre falo, pessoal, começa o dia colocando você na frente de tudo. Começa o dia cuidando de você em primeiro lugar, que seja levantando um pouco mais cedo, meditando 5 minutinhos, fazendo uma xícara de café, tendo esse momento de conexão com você,
para quem gosta, né, de fazer colocar suas intenções, ou suas orações, ou suas afirmações positivas pela manhã, assim que acordou na cama ainda, às vezes de olho fechado, fazer um ritualzinho ali de alguns minutos. São várias dicas assim que eu dou, já tô adiantando algumas coisas que eu vou dar um workshop exatamente desse tema dia 11, né, semana que vem. E eu vou trazer muitas ferramentas, muitas coisas. Então, essas coisinhas que eu tô falando aqui já são umas dicas práticas, assim, né, pro dia a dia, pra gente trazer de como a gente ir trabalhando isso, né? E a gestão emocional, com Exatamente, certeza, né? eu acho que é a parte mais desafiadora. Uhum. A Jussara falou aqui, né, que é esse acolher, né? E é justamente esse conjunto de atitudes diárias, né? Eu até fiz um post hoje que ele fala que a autoestima, ele é uma prática diária, né? Que você tem que exercer todos os dias. É, Cada pessoa aqui que está aqui presente nessa live, ela possui uma regra básica do que autoestima significa para ela, né? Se você é uma pessoa que, para você ter autoestima, você precisa fazer yoga, você precisa meditar, então, a nível inconsciente, se você, por acaso, você se auto-boicota e você deixa de fazer isso, mesmo que você não esteja tão consciente disso, mas a nível inconsciente, o teu inconsciente, ele sabe disso, né? Então, você já vai estar naturalmente ali nocauteando a tua autoestima, né? Então, eu trouxe até essa reflexão para vocês, né? Para a gente poder refletir o que é hoje, né, na sua vida, o que é que você pode fazer, quais são as atitudes que você terá, que vai, consequentemente, te trazer mais autoestima, né? Então, eu trouxe aqui essa reflexão para vocês, né? Para a gente poder pensar a autoestima como algo que é possível, né? Porque às vezes a gente construi expectativas irreais em cima disso, né? Por exemplo, eu sou magra, e para me sentir autoestima, eu quero ter mais corpo, ganhar massa muscular em um mês. Essa é uma expectativa irreal. É muito provável que eu vá me frustrar, porque se eu sou magra e eu coloco uma expectativa que não está ali, é possível, então é muito provável que eu vá me frustrar. Então, quando a gente estabelecer regras, né, para que a gente possa ter uma boa autoestima, é muito bom, é muito importante a gente levar em consideração a nossa realidade, o nosso contexto humano, é aquilo que nós estamos vivenciando, experienciando, né? Sim, a autoestima eu acho essencial, né? Como eu disse, essa questão da construção dos hábitos, né? E quando a gente coloca uma meta, a gente já está indo contra o propósito da autoestima e do amor próprio. A gente está, na verdade, vinculando a nossa identidade a precisar estar de certa forma. Vinculando, e que é o que está gerando crise para muita gente agora. Tem muita gente que vinculava a sua autoestima ao trabalho e perdeu o trabalho. Teve muita gente que vincula sua autoestima a ter um relacionamento. Aí perde o relacionamento, cai a autoestima. Qualquer coisa que você vincule, né, a sua identidade para precisar se sentir bem com você mesmo, é um tiro no pé. Vai contra o propósito da autoestima. É isso que gera a separação, na verdade, né? Que faz a gente ficar se julgando e se cobrando e se analisando o tempo inteiro para ver se vai conseguir atender aquilo que a gente tá priorizando, tá achando que é o que vai nos trazer autoestima. Então, se eu vinculo, como você falou, a minha necessidade de me sentir bem comigo a ter uma certa aparência, eu vou sempre estar ali me comparando com um ideal. Quando eu fico me comparando com um ideal, e aí qualquer coisa que vem do lado de fora, se tiver mais próximo desse ideal do que eu julgo que eu estou, eu posso despertar uma raiva, uma inveja, até uma necessidade de inferiorizar o outro para eu me valorizar, às vezes, para eu me sentir melhor comigo. Então, a chave é a gente construir esses hábitos de autocuidado, né, diariamente, assim como a gente entende que precisa escovar o dente, tomar banho todos os dias, por uma questão de se cuidar, cuidar da vida como um todo, né? Não só dessa parte que a gente já entendeu que é a parte mais básica, né? Cuidar da vida como um todo é cuidar da autoestima, é cuidar do seu amor próprio, né? E ver o que é prioridade para você a cada momento exige que você tenha conexão com você.
Por isso que eu sugiro sempre o pessoal começar o dia já com um momento ali de conexão consigo, né? Porque senão a gente fica no automático e se a gente está desconectado da gente, a gente não sabe quais são as nossas prioridades, quais são as nossas necessidades e o que eu preciso fazer a cada momento para suprir aquelas necessidades. Porque isso é amor próprio, a gente reconhecer e suprir as nossas próprias necessidades e saber o que fazer ou estar disposto a testar várias alternativas para descobrir o que você precisa fazer para suprir aquela necessidade. E a gente não sabe nem reconhecer as nossas necessidades, que dirá supri-las. Já começa por aí, ter que aprender a reconhecer, ter que aprender a se reconectar consigo. Por isso que eu conduzo meditações aqui todos os dias no Instagram, ao vivo com o pessoal. É um momento de reconexão com você mesmo. Isso é essencial. Não, a tua meditação é uma das coisas que a gente mais ouve falar em todas as culturas, em todas as religiões, principalmente no Oriente, a gente ouve falar muito da meditação, porque essa prática de conexão com a gente começa por aí. Sem isso não dá para fazer mais nada. Tudo começa aí. Você precisa se conectar mais com você, senão você não consegue dar um passo para frente, você não consegue pegar a autorresponsabilidade, não consegue estabelecer nada de autocuidado, não sabe o que precisa a cada momento porque está desconectado de si. Enfim, essa é a base, né? Se conectar. Não que a meditação seja o único jeito, né? Mas é um jeito, pode ser. É um caminho, né? É uma possibilidade de reconexão, né? Como você falou, né? Essa reconexão com a nossa essência, né? Tá sempre buscando essa reconexão. O próprio hábito, às vezes a gente, por exemplo, porque a gente está no momento de tá muito em alta essas rotinas de skincare e tal. Às vezes a gente banaliza, mas se a gente for pensar o significado disso, nos traz um aprendizado profundo, o ato de autocuidado, né? A gente parar ali, você faz isso como? Você faz isso de modo pleno? Ou você faz isso no modo automático, né? E aquele momento ali que você para e você dedica um tempo sagrado para si mesmo, aquilo ali naturalmente vai te colocar dentro de uma atmosfera positiva, né? Porque tu vai se sentir bem, porque tu te promoveu O lance é que aquele autocuidado. reduziram o autocuidado só a isso, né? Acho que esse é o único problema. Porque isso é autocuidado também, mas não é só isso. Exatamente. Ficou uma E indústria tão grande em torno disso, né? Dessa parte mais estética, que a gente esqueceu que autocuidado engloba isso exatamente. também. É legal, eu adoro ir fazer uma Exatamente. massagem, me sinto super bem, me reconecto com o meu corpo, ajuda a energia a fluir, relaxo, tem um monte de coisa que acontece ali, né? Numa massagem. Mas o autocuidado é cuidar da sua vida, e aí é tudo Exato. mesmo. Seja qual Essa visão. for, né, a forma, né? Porque eu citei assim o skincare porque é algo que está muito em alta, mas existem inúmeras formas, né? Você pode vir ali pegar o seu cristal, você pode, eu tô com o meu cristal aqui perto, eu lembrei. Você pega aqui o seu cristal e você bota aqui, você medita no seu útero com esse cristal de quartzo rosa. Isso é autocuidado. Então, cada pequeno gesto que você tem consigo mesma, isso vai influenciar diretamente na maneira como tu se percebe, na maneira como tu se autovaloriza, né? Falou pra você Eu se achei muito conectar com a gente, né? interessante o que você falou no comecinho, porque ele vai de encontro, se relaciona com três crenças principais que moldam essa nossa autoestima, que são as crenças de merecimento, de identidade, né? Que é isso que eu já falei para vocês, como é que a gente se percebe, a crença de capacidade, né? O quanto eu me considero capaz, né? Porque se você não se considera capaz, você não tem nem, você não vai conseguir ir em direção nem a simplesmente pegar uma pedra de quartzo e botar no seu útero, porque você não vai nem acreditar na capacidade daquilo te proporcionar um bem-estar, né? E a terceira crença é a crença de merecimento, né? Muitas pessoas, elas têm essa dificuldade, inclusive eu possuí uma enorme dificuldade, né? Eu tinha dificuldade de receber, entende? Eu trabalhei por muito tempo na minha vida de graça e eu tinha dificuldade de receber pelo meu trabalho, porque eu não acreditava que eu merecia. E quando eu parei para observar que eu estava fazendo um trabalho, que eu estava realizando um trabalho extremamente precioso, aí eu fiz essa reflexão e eu tomei consciência, né?
poxa, eu mereço isso, eu mereço o mundo, eu mereço o universo, né? E aí a gente vai, quando a gente vai observando, identificando esses pontos, a gente vai observando a nossa dinâmica, o que é que a gente precisa melhorar para a gente fazer as pazes consigo mesmo, né? Com certeza, com certeza. Tem muitas coisas para serem feitas e quando a gente junta essas visões mais compreensivas, né? Essas visões mais holísticas, é muita coisa mesmo que a gente pode fazer, né? Mas sempre volta para isso. Eu gosto de falar do cuidado com os três pilares também todos os dias, que é corpo, mente e espírito. Eu acho um bom filtro, assim, para a gente ver se a gente está trabalhando o nosso autocuidado diariamente, é pensar nesses três pilares, né? Eu estou cuidando do meu corpo, da minha mente e do meu espírito todos os dias. O que quer que isso signifique para cada um. Para alguns, cuidar do espírito, por exemplo, vai ser a sua meditação. Para outros vai ser a sua conexão com a sua religião, com a sua espiritualidade. Uma prática de yoga para algumas pessoas já é uma coisa que está trabalhando tanto o corpo quanto o espírito, quanto tudo ali, né? Dependendo de como a pessoa encara aquela prática. Mas eu digo que é um bom filtro inicial para começar a construir assim, uma visão de autocuidado, é pensar se eu estou cuidando dessas três pontas todos os dias, né? Corpo, mente e espírito. E aí ir para uma segunda esfera, que é de fato essa visão holística da vida, né? Como é que está a minha vida? Onde eu estou dedicando mais energia na minha vida? Quais áreas eu estou priorizando? Qual o percentual de dedicação energética que eu estou dando para cada área dessa? E aí você começa a ter uma expansão de consciência a respeito da sua vida. Quando você olha e você vê, nossa, estou dedicando 80% da minha energia no profissional, não à toa, estou me sentindo desse jeito. Mas aí você precisa ter essa visão mesmo, né? Botar num papel como é que tá isso, como é que tá a sua dedicação para cada área da sua vida, para você perceber por que as coisas estão desequilibradas. Às vezes, num exercício simples desse, você já olha para aquilo e já fala, nossa, já estou entendendo um monte de coisa, só de olhar isso aqui, né? O quanto que eu estou vendo, que eu estou dedicando para cada parte da minha vida. Às vezes, já só olhar isso já resolve muita coisa. Então, gosto muito de trabalhar com os meus clientes dessa forma, né? Pegar o papelzinho mesmo e botar lá, né, para trazer clareza, né? Especificar todas as áreas da vida, o que é, como é que tá, olhar para isso atualmente, como é que tá, fazer esse exercício de observação, de autoanálise e refletir como a pessoa deseja, né, que aquilo ali esteja a estipula um período, né, de tempo, isso facilita para que a pessoa ela tenha uma visão mais objetiva do que ela precisa realizar, qual é a mudança que ela deseja realizar ali, né, em cada aspecto da sua vida, porque se alguma área da vida não tá bacana, isso naturalmente influencia até na nossa própria autoestima, né? Sim. Nesse nosso autoconceito, na nossa autovalorização e É nas meio que nossas. cíclico, né? Tipo, a autoestima já tem questões que vêm da Exatamente. infância que afetam na construção de hábitos saudáveis. E aí, quando você não fazendo aquilo, né, não conseguindo se comprometer, porque a tua autoestima já está baixa, aí você já tem essas crenças que te sabotam na construção desses hábitos, e aí você falhando na implementação desses hábitos, você se sente pior ainda com você mesmo e diminui mais ainda a sua autoestima e fica nesse é tipo uma espiral para baixo, assim, realmente, quando a gente fica preso nesse lugar, né? De não conseguir construir esses hábitos, e isso vai derrubando mais ainda a autoestima, e uma coisa vai alimentando a outra. Então precisa quebrar esse ciclo, né? E se você se vê nesse lugar de estar construindo, querendo construir hábitos, né, para se cuidar mais, que seja da sua vida profissional, intelectual, saúde física, da sua espiritualidade, dos seus relacionamentos, do que quer que seja, do seu lado emocional. Se você vê que você não está conseguindo, que você está tentando e não está conseguindo, está tentando e não está conseguindo, pode ter certeza que tem bloqueios de infância aí para você mexer, trabalhos de cura de criança interior, com certeza que estão te Vidas travando de implementar. passadas, né? Às vezes até vidas paralelas, né? Vidas passadas, às vezes a gente tem traumas tão fortes de Muito. outras vidas que nos bloqueiam e a gente não entende. Poxa, eu tô dando tanta energia nessa área da minha vida. Eu sei que isso e isso não tá legal, eu tenho clareza disso, eu sei como é que eu lido, mas eu não consigo fazer essa mudança.
e a gente precisa fazer esse exercício, né? Sim, Acredito que tem muitos psicólogos, assim, que talvez eles iriam me julgar de alguma forma por estar trazendo esse olhar. Mas eu reconheço hoje, por experiência divina, sagrada, muita gratidão também no meu coração por essas experiências. Eu reconheço que existem pontos, sim, tão profundos da nossa alma que talvez um trabalho apenas ali a psicoterapia, sim, ou até vice-versa, tipo, às vezes a gente precisa fazer um trabalho conjunto para que a pessoa ela consiga realizar essas mudanças, para que ela possa olhar para as sombras dela, para que ela possa olhar todas as feridas, todas as sim, dores com e certeza. integrar todo esse processo, porque às vezes ele não acontece assim, né? Sim, eu acho bem É legal um essa mistura das processo. terapias mesmo, porque é isso, às vezes uma constelação, por exemplo, ou alguma imersão de final de semana, um treinamento desses que tem muitas catarses emocionais, como eu já fiz vários, sem um acompanhamento depois vem muita coisa para a superfície para a pessoa lidar, ou até a consagração de medicinas também, que é outra coisa que eu já eu mexo em tudo, né? Então assim, eu acho muito importante sim ter o acompanhamento da psicoterapia em vários processos desses, porque às vezes fica muito intenso. Às vezes você vai num treinamento desse final de semana, uma imersão que você faz um monte de coisa, fica o final de semana inteiro liberando um monte de coisa, vem uma enxurrada de crença, de coisa para Acessos, mexer. né? Libera muita coisa também, mas às vezes libera uma camada e você começa a acessar várias outras coisas. Então é E legal são ter várias acompanhamento. camadas, né? Compreender que são várias camadas, porque a gente às vezes faz um exercício ou uma terapia, né? E a gente acessa assim uma chave, uma coisa que foi muito relevante para completar ali aquelas peças do quebra-cabeça. E aí depois as coisas não ficam exatamente como a gente desejava, né? E aí é importante a gente fazer esse exercício de compreender que são várias etapas, são várias camadas, né? Em níveis e que esse processo ele é contínuo, ele é constante, porque senão nós não estaríamos aqui vivenciando todo esse processo, não haveria significado, não haveria sentido algum, né? Sim, achei legal que você falou também, né, da importância de falar de vidas passadas, e vou até falar um ponto que já me perguntaram uma vez, que eu acho que outras pessoas podem ter essa dúvida. Se precisa acessar essas memórias de vida passada, e eu digo que não. Do meu ponto de vista, eu digo que não. A gente traz essas questões de vida passada para resolver nessa vida ainda. De qualquer jeito, você vai atrair o que você precisa atrair de situação que vai estar reproduzindo alguma coisa que você já traz de vida passada. Então, não necessariamente você precisa Sim, lembrar o que aconteceu na vida passada, né? Acho que algumas pessoas às vezes falam, exatamente. mas eu preciso lembrar, preciso Porque acessar tudo. E não precisa. às vezes acontece também do cliente não estar preparado para entrar em contato com aquele conteúdo, né? É, e às Mas o vezes não precisa, terapeuta, é mais ele traumático. sabe. Isso, o terapeuta, um bom terapeuta, ele vai, né, saber como conduzir esse processo. Às vezes não, às vezes o cliente ele precisa realmente entrar em contato com esse conteúdo que é para que ele possa discernir, que é para que ele possa integrar isso de forma assim total, né? Sim, sim, eu confio muito na sabedoria também, né, do organismo de cada pessoa. Eu acho que se a pessoa não é para acessar, ela não vai acessar, ela não vai conseguir se entregar no processo para chegar nesse lugar, Exatamente. porque a minha terapia é muito simples, por exemplo, né? É um processo de meditação guiada que eu invoco várias energias ali, trabalho com várias coisas e eu limpo, inclusive, as linhas do tempo de vidas passadas, paralelas, futuras, atualização de DNA, de registro acástico, faz tudo, né? Ali no atendimento, né? Então é interessante, assim, porque de fato pouca gente consegue se entregar a tal ponto de se permitir acessar a vida passada, porque já tem uma crença de que não consegue, ou de que é impossível, de que imagina que eu vou lembrar coisa de vida passada, e aí se sabota no processo. Mas o bom é que a gente não depende desse excesso para fazer a limpeza, porque aquelas questões já Uhum. estão refletidas nas suas questões atuais, né, no que você está trazendo no atendimento. Então, quando faz a limpeza da linha do tempo e atualiza os registros acásticos, que é essa biblioteca onde essas memórias todas do passado, do presente, do futuro, vidas paralelas, tudo isso fica armazenado, pronto, já resolve
a questão sem necessariamente precisar acessar. Mas se for o seu caminho acessar, também você vai encontrar o seu caminho de acessar. Tem terapeutas que mexem só com registros acásticos e aí conseguem depurar essas informações de uma maneira mais detalhada. Mas é importante se perguntar se você está querendo saber por ego ou se realmente é uma necessidade, porque às vezes a gente entra nessa noia também, tipo, quero descobrir, quero descobrir, quero descobrir. E é a cabeça só querendo descobrir, sei lá por qual motivo. Não necessariamente é necessário, né? Às vezes é pior, porque às vezes você está reclamando, na minha vida atual acontece um monte de coisa, eu vivo me metendo em, sei lá, em relacionamento ruim, ou eu vivo acontecendo isso, vivem me enganando, vivem não sei o quê. E aí você acessando uma memória de vida passada, às vezes você vai acessar que você fez uma bela uma cagada lá na vida passada e você está colhendo o que você plantou lá atrás. E às vezes isso pode te levar a um lugar, falando até do ponto de vista de autoestima, de você se rebaixar mais ainda, de ficar se sentindo culpado pelo que aconteceu lá atrás, às vezes, se você acessa esse registro. Então, assim, às vezes é melhor não saber. Mas você vai sentir, você consegue sentir se você realmente precisa ou não. E se tiver que vir no momento de uma terapia ali, vai vir. E se não tiver, não vai vir. Mas às vezes é isso. A pessoa reclama de um karma, e karma nada mais é do que a lei da causa e do efeito, né? Na minha visão mais espiritualista da coisa, você está colhendo agora uma coisa que você plantou, às vezes, numa outra vida. E faz parte sua. O karma, na verdade, é uma possibilidade de você se libertar daquilo, de você corrigir aquele efeito de uma causa lá atrás, né? Então, uma possibilidade de redenção, digamos assim, que você mesmo se colocou ali. Ninguém fez isso com você. Não sei se faz sentido para você também essa visão, mas aí já é uma visão bem mais ampla da coisa que eu tenho. Não, eu penso bastante parecido, assim, né? Eu gosto muito da autorresponsabilidade, né? Mas basicamente hoje eu tenho uma visão bem assim de que todos nós somos únicos, né? Todas as pessoas, todos nós somos divinos, né? Em algum ponto, em algum nível, a gente pode ter fracassado, a gente pode ter errado e vacilado feio, mas isso não nos impede de fazer justamente essa ressignificação aqui nessa vida, nessa existência, né? E aqui a gente já entra em pontos muito profundos, né? Eu não sei É. se caberia, né, para essa Foi live. só um linkzinho rápido, não dá para entrar muito nisso, não, senão a gente vai embora. Isso. A Mari Alguém tá quer, falando alguém quer fazer alguma aqui. pergunta, gente? Vocês podem perguntar pra gente, que eu não vi nenhum comentário. Eu tenho anos de psicoterapia pessoal e nos últimos anos acessei mais coisas através de grupos do feminino Olha que e legal. medicinas. Acessava e trabalhava na terapia. Viva todas as terapias, né? Olha que... Gente, eu não vi esse comentário, não apareceu pra mim. Foi agora, ela acabou de comentar, né? Vai ver, não chegou pra mim ainda. Às vezes, é por isso que é muito importante, assim, inclusive é um dos meus objetivos trabalhar com círculos sagrados, né? Círculos femininos, Nós temos 2 porque minutinhos, só para avisar. Sim, é muito é, legal. Eu já fiz círculos de mulheres lá na Austrália, eu conduzi um grupo por alguns meses, era muito bacana. então é muito interessante porque acaba ali acessando, motivando algo ali que a outra, às vezes ela precisa se autoconhecer um pouco mais, mas através da experiência do outro, ela já vai ali e tem todo aquele acesso, né? Sim. E É, falamos um pouquinho de ancestralidade, espiritualidade, ainda entrou em conseguimos vários falar um pontos. pouco de tudo, né, aqui. Falta coisa, porque não tem como. Esse tema, como a gente falou, é super amplo. Só para avisar quem tiver interessado em trabalhar isso mais profundamente, além dos atendimentos individuais aí, né, que eu trabalho, você também trabalha. Eu vou fazer um workshop desse tema dia 11/7 agora. As inscrições estão abertas. A gente já formou um grupinho, já está batendo papo. O pessoal está aqui vendo a live também, já se preparando para o workshop. E é isso. Algum recado final que está acabando o nosso tempo? Então, também só gostaria de avisar, né, que minha agenda também está aberta, né, para atendimentos também como terapeuta multidimensional e também como psicóloga, né? Então, eu agradeço por esse espaço, né, por esse Obrigada, querida. compartilhar. E vai ficar gravado no Gratidão, IGTV e Maisa. no YouTube. Perfeito, perfeito. Obrigada, querida. Gratidão. Obrigada, gente, Beijo. que acompanhou. Beijo, tchau.